O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Erguendo os olhos ao céu, Jesus orou, dizendo: Pai Santo, não rogo apenas por eles, mas por todos que creram em mim, por sua palavra. Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que tu me deste, a fim de que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam consumados na unidade e o mundo conheça que tu me enviastes e amastes a estes como me amastes a mim. Pai, quero que os que me deste estejam também comigo onde eu estiver, para que sejam a minha glória e que me concedeste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, se o mundo não te conheceu, eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Dei-lhes conhecimento de teu nome e ainda hei de dar, para que o amor com que me amaste esteja neles como eu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ut omnes unum sint, que todos sejam um. Excelências e queridos irmãos, Dom Alberto, dedicado ao pastor desta Igreja Metropolitana de Belém, Dom Teodoro, seu auxiliar, sacerdotes aqui presentes e diáconos, meus caríssimos irmãos e irmãs, e de modo especial, queridos focolarinos, aos pés de Maria, o Senhor Jesus nos colocou esta noite para nos falar ao coração diretamente, sob o olhar dela, que como mãe nos encoraja a escutar seu filho. E ele nos falou nestas três maravilhosas leituras que acabamos de ouvir. Comecemos pela carta de Paulo, em que ele afirma a unidade de Deus é um só, unidade na Trindade, maravilhosa comunhão de amor, família divina que forma uma força de unidade, e é daí que nós nos originamos. Somos produzidos no seio desta Trindade antes de nascermos aqui na Terra. Portanto, a marca da unidade deve estar fortemente presente em nosso coração e nossa alma. E Paulo nos lembra que esse testemunho deve ser dado por todos nós, esse testemunho da unidade maravilhosa que encontramos em Deus e que o próprio Senhor Jesus, já nas vésperas de sua paixão, transformou em súplica, em oração. Tão belo esse capítulo 17
de São João, que devemos reler sempre, frequentemente, o capítulo 17 do Evangelho de São João. E como Jesus se expressa, não é? Que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviaste. Vem aqui a primeira condição com a qual Jesus nos interpela esta noite. A nossa unidade é testemunho de que Ele foi enviado pelo Pai para nos salvar. Logo, não é difícil perceber que a divisão, as incompreensões, os partidos, tudo isso sombreia a força do testemunho que devemos dar de Jesus Cristo. Como isso é grave para nós, como isso nos interpela, não é? Nós temos que refletir muito sobre isso. E Jesus insiste, não é? Assim como que me vejam a minha glória que me concedeste, porque me amastes antes da criação do mundo. Então essa força do amor, não é? Jesus quer plantar no nosso coração para nos encorajar a construir diariamente aonde vivemos, aonde trabalhamos, por onde andamos, laços de comunhão, de unidade. Meus irmãos, esta é uma tarefa árdua, porque a cultura moderna que nos cerca por todos os lados é uma cultura de rupturas, de divisões, de afastamento entre as pessoas, de agressão mútua. E a imprensa parece que delira quando há uma divisão e ela explora isso, tempo incrível, né? Para dar aquela impressão de que terminou o tempo da unidade dos cristãos. E nós sabemos que não terminou e nem vai terminar. Agora o Senhor nos convoca a sermos construtores com Ele na escola de sua mãe Maria, que nós consideramos, como dizia Paulo VI, a mãe da unidade. Toda mãe quer ver seus filhos unidos, se dando bem, amigos uns dos outros, não é? Toda mãe fica feliz quando vê que seus filhos formam realmente aquela comunhão de amor. Assim como também toda mãe sofre quando vê seus filhos brigando, separados, se agredindo. É um sofrimento para o coração da mãe. Pois assim é a nossa mãe querida. Ela se alegra quando vê que no coração de cada um de nós há um empenho consciente, forte, apaixonado de construir ao redor de nós os espaços da comunhão, dentro da nossa própria casa, da nossa paróquia, da nossa igreja, e também ampliando essas fronteiras da comunhão para os irmãos de outras comunidades, para os irmãos que têm uma outra expressão de manifestar a sua fé em Jesus Cristo e que não estão dentro da comunhão católica. O diálogo que se faz necessário, que não é fácil, mas nós temos persistentemente que continuar nesse diálogo. Nós sabemos que muitas vezes há irmãos que estão em outras denominações que também se interessam em construir esse espaço de comunhão, embora nem sempre sejam compreendidos, mas se interessam, se esforçam, né? Aqui mesmo no Sírio eu fiquei sabendo que durante a procissão, já de madrugada cedinho, muitos irmãos de outras igrejas, guiados por um pastor, fizeram a mesa do café e colocaram um elogio à Nossa Senhora e disseram que gostavam, que é a mãe de Jesus. É um sinal maravilhoso esse, não é? Que a mãezinha querida providenciou para nos empenhar. O que eu estou fazendo para ir à comunhão? O que eu estou fazendo, mesmo que eu não tenha assim muitas possibilidades, mas qual é a força da minha oração, da minha intercessão para que essa unidade aconteça? Em todos os níveis, desde o nível familiar, onde também é muito importante que se aprenda o que significa unidade
comunhão de amor, estima recíproca, é a escola da unidade, a família, passando depois para os espaços maiores das nossas comunidades, da nossa paróquia, da nossa arquidiocese, e depois em grande comunhão de todos na unidade com o sucessor de Pedro, hoje nosso querido Papa Francisco. Então devemos sentir que o olhar de nossa mãe, acompanhando o olhar de seu filho, nos questiona essa noite. Será que verdadeiramente nós somos homens e mulheres da comunhão? Somos homens e mulheres da harmonia? Somos homens e mulheres que prezam a importância da paz, da fraternidade solidária entre todos? Temos que ser, não há outro caminho, porque Jesus nos aponta este, e foi tão bonito como ele se expressou, que todos sejam um, né? Como nós somos um, ele dizendo ao Pai, né? E é ao Pai, esse Deus maravilhoso de amor, que o profeta Sofonias explicou, presente no meio de nós, cuidando das feridas do seu povo, levantando o ânimo, reerguendo as esperanças, reconduzindo Jerusalém para o caminho da comunhão, da unidade, está sempre presente. E agora em seu Filho Jesus, sempre presente no nosso dia a dia, nos acompanhando, especialmente nas horas em que a tentação de romper, de se afastar de alguém, de quebrar a comunhão, a tentação de não perdoar, que é uma tentação muito forte, e o demônio sabe que a divisão é fonte de ruína, por isso ele empurra as pessoas para serem construtoras da divisão através de negar o perdão. Como isso é tão importante. Perdoar na perspectiva da unidade, meus irmãos, é uma alavanca. E Jesus quer nos ensinar na escola de sua mãe o que significa este perdoar, que não é um perdãozinho qualquer, que muitas vezes nós temos a mania aqui no nosso Brasil, não é? De botar aquela palavrinha dentro do coração, está perdoado, mas Deus há de me dar a graça de não ver você pagar tudo que você me fez, né? Então não perdoou, evidentemente que não perdoou, né? Então o perdão é de todo o coração, recompor a comunhão, olhar nos olhos, estender a mão, saudar, e ainda se necessário ajudar. Mas me agrediu, mas Jesus manda que você perdoe, porque esse perdão gera o amor de Deus no nosso coração, gera a paz de espírito, gera tranquilidade para construir o reino de Deus. Quando a gente nega o perdão, a alma fica sempre inquieta, desassossegada, nervosa, porque tem uma coisa travada lá dentro, né? E Jesus não quer isso. Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue e orou ao Pai antes disso, para que nosso coração aprenda com Ele a maravilha da reconciliação, do perdão, do reencontro, né? Para continuar o caminho da vida, dando as mãos e unindo os corações. Então a nossa mãe querida nos trouxe para escutar seu filho, e ele nos falou isto, nestas 3 leituras, que devemos levar de volta para casa, para relê-las no fundo do coração e relembrá-las sempre. E fazendo isto, ela nos propõe a coragem de escutar seu filho, para aprender com ele a nos escutarmos uns aos outros na vida de cada dia, porque essa escuta constrói unidade. E este é um desafio do mundo moderno, ruidoso, barulhento, ensurdecedor, onde dificilmente a gente consegue escutar até dentro de casa, não é? Porque já amanhece ligando o rádio lá para cima, isso aqui está parecendo um cemitério, haja barulho, bota barulho, e o barulho estraga o coração, não há mais silêncio. E a escuta exige que eu ponha os olhos nos olhos de quem me fala, para receber a sua palavra, o que ele está me dizendo, e a partir daí estabelecer um vínculo de diálogo, mesmo que as ideias possam ser diferentes, mas antes delas
ao preceito do amor fraterno. Meu coração e o coração dele têm que se encontrar. E mesmo com a graça de Deus, encontrados assim, com mais facilidade se trocam comentários sobre as ideias diferentes, sem agressão, sem ferir o outro. Então vamos aprender essa lição. Que Maria, nossa mãe, nos ajude e nos dê essa coragem para prosseguirmos o nosso caminho de construtores da unidade aos pés dessa mãe. Amém.